vamos continuar com o live. Gente, nós tivemos uma pequena pausa aí, problema de conexão, mas já voltamos, né, doutor Otávio? Então vamos continuar o que o senhor estava explicando. Olha, gente, eu chamo ele de Otávio, porque eu conheço há muitos anos, então é Otávio. Tá bom, ok. A amizade nos permite. É claro. Então nós estamos falando da relação do Sol, né, o efeito cumulativo. Então nós somos hoje aquele Sol errado que nós tomamos nas 2 primeiras décadas, e nós estávamos lembrando que somos de uma geração que não tinha proteção solar como tem disponível hoje. Então esses danos solares cumulativos vão destruir o nosso colágeno, que vai gerar flacidez e também às vezes o câncer de pele. Então a prevenção do Sol e da luz visível é muito importante. E nós temos hoje em dia a compreensão de que a radiação ultravioleta A, B e C, a luz visível e o calor promovem pigmentação e envelhecimento da pele. Então o uso de filtro solar com os antioxidantes em cremes vão nos dar uma qualidade de pele bem melhor. Certo, isso é importantíssimo, né? E as manchas também, né, doutor Otávio? Muita mancha ao sol provoca com o passar dos anos, né? Exatamente. Nós temos as manchas, que são aquelas manchinhas de mãos, do rosto, terríveis, do colo. terríveis. E temos outro tipo de mancha que nós chamamos de melasma. O melasma é aquela pigmentação causada ou por pílula ou por gestação, que é chato de tratar, mas tem tratamento, é crônico. Então os tratamentos mais modernos, eles são à base de lasers fracionados, junto com medicações antioxidantes e clareadoras, e também o microagulhamento. O microagulhamento é uma técnica bastante antiga, que já era usado para tratamento de cicatrizes e rugas, e atualmente é usado também para o melasma. Então isso é uma novidade no tratamento do melasma, a associação dos clareadores em casa e o microagulhamento. São sessões que devem ser repetidas a cada 2, 3 semanas, e o resultado é bastante interessante. Lembrando de que quem tem melasma precisa usar o filtro solar todos os dias, inclusive em casa, porque a luz visível e do computador, ela acaba sendo Às vezes a gente acha que está em casa que não precisa, né? Mas precisa, né? Um grande erro. É conveniente, né? Agora, às vezes você tem o melasma que acaba voltando por realmente proteção inadequada. Outro tipo de manchas que também acontece, aquelas manchas pós-foliculite. Então, mulheres que têm pelos encravados, as mais morenas, podem também ter as pigmentações em volta daquele pelo que inflamou. Muitas pessoas me perguntam, mas qual o tratamento então para as manchas desses pelos encravados? Eu diria que os clareadores também que tratam o rosto são úteis, mas há necessidade de você eliminar esses pelos. Enquanto esse pelo estiver existindo, vai haver o processo de inflamação. Então, a depilação a laser, e hoje em dia existe uma depilação a laser robótica, fantástica, muito rápido, ela pode ser feita em qualquer tipo de pele, inclusive nas peles bronzeadas, e é indolor. Então, há uma isso grande... que é bom, né? Porque os lasers muito antigos para depilação eram realmente doloridos, né? Isso é fantástico, né? É uma depilação robótica. Ela é muito rápida, é uma tecnologia que já chegou no Brasil há mais de um ano. Você consegue, por exemplo, fazer depilação numa perna em 30 a 40 minutos, o que levaria muito tempo em outras tecnologias. E mais uma vantagem, que ele é então indolor, ele é muito preciso, você não dá 2 disparos no mesmo local, e com isso você não corre risco de queimaduras. Então, como você vê, a medicina tem tem tanta novidade agora nessa área da dermatologia, né, doutor Otávio? Muita coisa, todo dia estão surgindo coisas novas, né? Tem alguma pergunta aí do pessoal querendo saber? Eu sei que tinha muitas perguntas já, o pessoal já fez antes. Neide está querendo saber sobre depilação a laser para pele negra. Sim, então, essa tecnologia robótica é a única tecnologia que pode ser utilizada em pele negra. Até então, as tecnologias de depilação não podiam ser feitas nas peles muito morenas e nem nas peles bronzeadas. Por quê? Porque o laser não sabia entender e fazer a leitura da melanina do pelo e da pele. E às vezes as peles ficavam manchadas, perdendo a pigmentação. Então as peles negras hoje em dia podem sim ser tratadas com depilação a laser robótica. Boa noite, doutora Adriana. Pessoal nas redes sociais perguntam assim demais para Adriana. Adriana, que tipo de procedimento cirúrgico você já fez? Não, gente. Um único procedimento cirúrgico, o resto é tudo natural, né? Então são cuidados diários, né, Adriana? Eu trato com o doutor Otávio já há muitos anos, a gente faz muitos tratamentos a laser, né, doutor Otávio? E hidratação, eu faço muito também aqui, muitos tratamentos, já fiz milhares. E a gente vai tratando para retardar mais o envelhecimento, né?
Pois é, as pessoas associam, né, o fato de você estar com 61 anos, né, em plena forma física, né, e com o rosto de uma menina aí de 30 anos, né, como disseram dias atrás aí no Câmera Record, mas isso são cuidados que a pessoa tem que ter ao longo da vida, justamente. Começar cedo, né? Exatamente. Porque não adianta achar que chegasse com 60 e aí começar a cuidar, que aí já não... O interessante é exatamente, a medicina, a dermatologia, ela é preventiva. Eu diria que essa juventude com 30, 35, 40 vai conseguir chegar aos nossos 60 com uma qualidade, inclusive, melhor e retardando mais ainda os procedimentos cirúrgicos. Isso. Porque se você começar cedo usando proteção solar de dia e à noite um creme hidratante que tem algum retinóide, você está com a dupla mais infalível. Eu sempre falo que o anti-rugas mais potente que existe é o filtro solar. Então, se você tiver essa consciência de usar a proteção, vai retardar a necessidade de tratamentos mais agressivos. E a Adriana é um exemplo, ela realmente faz tratamentos não cirúrgicos, não invasivos, com lasers fracionados, usamos um pouquinho do ácido hialurônico, muita hidratação e a rotina do dia a dia que é bem importante. Acabou o seu 4G. Bom, e doutor, uma pergunta. A gente, inclusive eu estou vendo o pessoal aqui, tem gente de Brasília, Franci, um abraço. Cláudia está em Orlando, também deixando um abraço. E as pessoas estão perguntando, ok, o rosto a gente já sabe o que fazer, né? E o braço, né? Mãos e braços, que também são áreas que a gente precisa cuidar, né? E que se não cuidadas transparece a idade. Com certeza. Eu acho que são áreas de exposição também. Muitas pessoas investem no rosto até o pescoço, digamos assim. A pele do colo e do pescoço e das mãos também revelam esses danos todos, também sofre com a perda de colágeno. Então, esses mesmos tratamentos realizados no rosto, eles devem ir descendo para colo, mãos, e nós fazemos, inclusive, os tratamentos a laser, os peelings químicos, também nessas áreas que estão fora da nossa roupa. Então, você pode perceber que a pele, por exemplo, dos seios, que está mais protegida, ela tem uma coloração diferente, uma qualidade de pele. A gente vê a diferença da qualidade de pele, do né? colo e do pescoço. É verdade. Que ficam mais ásperas, mais manchadas. Então, importante, hidratação, hidrate com produto específico do rosto e pode usar o mesmo produto no colo e no pescoço. E o hidratante corporal, obviamente, com qualidades que tem ureia, vitamina A, vitamina E, óleos de macadâmia. Todos esses óleos vegetais são muito úteis na hidratação. E nas mulheres que estão perimenopausa... É isso que eu ia falar. Já tem mais ressecamento. Então, há necessidade de uma hidratação maior devido à diminuição do estrógeno, que é o hormônio feminino, que tem os seus benefícios, mas que também causa celulite. Então, a reposição hormonal ou os tratamentos tópicos hidratantes são muito úteis nessa fase da menopausa. Na menopausa perde muito colágeno também, né? Muito colágeno, você perde cabelo também, além de ressecamento. E em pessoas que têm uma tendência à calvície, porque a mulher também pode perder cabelo, como o padrão masculino. O cabelo vai ficando mais ralo e vai chegar, se não tratar, a ter uma rarefação bastante importante. A queda de cabelo na mulher é um dos itens mais que nós temos queixas no consultório. Eu diria que rugas, celulite, flacidez e queda de cabelo. A gente acha que é só com homem, né? Mas não, é importantíssimo tratar, principalmente se você tem alguma história familiar, alguma tia, avó, bisavó que já tem aquele cabelo mais ralinho, fica de olho, porque é o mínimo sinal de quedas, é importante o início do tratamento. Quanto mais precoce, realmente os resultados vão ser melhores. E houve uma evolução. Nós usamos também, hoje em dia, microaplicações de vitaminas e os lasers fracionados, assim como o microagulhamento também na queda de cabelo. Também? Que interessante. Foi o que a Fabi perguntou aqui, justamente. Fabi Marques, quero saber se tomar vitaminas é importante para o crescimento do cabelo. Sim, dependendo das vitaminas, você principalmente precisa da biotina, cistina, cisteína e da vitamina B6. A biotina, se fala muito da biotina, né? Muito importante para cabelo e para as unhas. Ela vai fortalecer a nossa proteína, que é a queratina. Então, essa suplementação, às vezes, não tem a quantidade exata em algumas vitaminas muito genéricas. Então, a biotina ela tem que ter de 5 a 10 miligramas, então não vai adiantar grandes coisas. A cistina, a cisteína, pelo menos umas 100 miligramas. E isso você consegue em formas que o seu dermatologista pode lhe orientar.
É importante a fonte de proteínas. Então a gente tem que falar também de alimentação. Isso é um exemplo de todas as refeições. A gente segue, e você sempre fala disso, a quantidade de proteína, porque vai melhorar a sua musculatura, vai fortalecer o nosso colágeno, principalmente o hidrocolágeno, o hidrolisado de colágeno. Vocês falam muito whey protein para a musculatura. Você usa isso sempre, diariamente. Nós, dermatologistas, também adoramos e vemos já estudos comprovados que o hidrolisado de colágeno é bastante útil no sentido de deixar essa pele mais espessa. Então não adianta também só tomar as vitaminas. A proteína do hidrolisado é importante, mas desde que sejam 10 gramas. Então, Otávio, muita gente me pergunta quase que diariamente sobre o colágeno em pó. Se você toma colágeno em pó, realmente melhora a qualidade da pele, você recomenda mesmo? Sim. Esse é hidrolisado. Hidrolisado de colágeno tem que ser 10 gramas. Existem estudos que mostraram que houve aumento da derme se você utilizar esse hidrolisado de colágeno. Às vezes as pessoas me perguntam, 1 comprimido, 2 comprimidos. Normalmente não adianta, se você for ver um comprimido tem no máximo 1 grama. Você teria que tomar 10 para chegar aquelas 10 gramas. Então normalmente são shakes. São shakes em pó, né? Em pó, que você pode misturar com água de coco, com whey protein, tudo isso. E fazer disso uma refeição que vai ter um valor proteico importante e vai favorecer a pele. Doutor, a Andréia pergunta qual que é o melhor tratamento para clarear as regiões das axilas, coxas e virilhas? Veja bem, são áreas de bastante atrito. Nós usamos as mesmas substâncias clareadoras que usamos no rosto. São substâncias à base de ácido cólico, ácido fítico ou a hidroquinona, mas só sob orientação médica. E o que tem de novidade para clareamento são os lasers fracionados, que são usados inclusive no rejuvenescimento íntimo, que é uma novidade. Mulheres na menopausa que não podem fazer a reposição hormonal, que tem ressecamento da mucosa vaginal, assim como o escurecimento da mucosa externa. Hoje em dia existe um tratamento a laser para rejuvenescimento da parte íntima e externa. Interessante. E em alguns casos você previne a incontinência urinária e em muitos casos melhora a frouxidão vaginal, inclusive. Puxa, que maravilha. Então, cuidar da beleza feminina ou masculina é como um todo, né? O ser humano é um todo. Nós não podemos pensar só nas rugas e os lasers estão... Hoje em dia tudo é laser, né? É muito usado hoje o laser para tudo, né? Para tudo. A tecnologia laser, ela evoluiu nesses últimos 20 anos de uma maneira muito rápida. Então você consegue então tratar os pelos como nós falamos, você consegue melhorar as manchas, você estimula o crescimento capilar e você também estimula colágeno. Então a grande novidade dos lasers é que hoje em dia você não precisa mais ficar uma semana em casa com o rosto queimado como há 20 anos. Essa é a novidade dos lasers muito rápidos, os lasers fracionados. Eles não deixam o rosto muito marcado, é rápido. É rápido. Né? Você fica eritematoso vermelho 24 horas no máximo, sai uma pele muito fininha, que não te impede do seu trabalho, das suas atividades sociais, vida normal, desde que com proteção solar. Então, a tecnologia laser hoje em dia é muito incrível. Doutora Janaína quer saber sobre fios de sustentação. Sim, os fios de sustentação, eles são também uma forma terapêutica desses últimos anos, e são à base do ácido polilático. O ácido polilático não é ácido hialurônico, ele é um clássico na dermatologia, que nós sempre fizemos injeções do ácido polilático, que tem a capacidade de estimular você a produzir colágeno e ácido hialurônico. Na verdade, esses fios de sustentação são fios de tração que você coloca abaixo da pele, que vai dar um efeito lifting temporário, que dura de 8 a 12 meses, mas somente para casos de flacidez leve. Então não é para todo caso de flacidez. Na verdade, nós acreditamos em todas as tecnologias e todas as opções de tratamento como uma forma multiterapêuticas. Não dá para você só fazer o fio, ou só fazer a toxina, ou só fazer, na verdade, os lasers. O ideal é você ter todas esse arsenal, que é muito grande hoje em dia, e fazer um plano de tratamento. Eu costumo falar com meus pacientes, vamos fazer um beauty plan. Você faz para mim, né? Vamos fazer um plano. Então, 6 meses, vamos lá por partes. Faz a toxina, faz um ácido hialurônico, depois um laser, daqui a um ano a gente conversa de novo. É programação. Não se consegue em 24 horas,
mas eu diria que em uma semana, se você fizer todas as tecnologias, você vai ter um resultado em 15, 20 dias para um casamento, para uma festa, o resultado é bastante rápido. O resultado dá para ver rápido. O Clayton, ele perguntou como que funciona o MD Codes para homens. Eles têm medo de ficar com o rosto muito feminino. Ele pediu para a gente falar um pouquinho como é que faz o MD Codes em homens. Então, o MD Codes, na verdade, não sei se vocês conseguem ver aqui essa figura, na verdade é o ácido hialurônico injetado em alguns pontos estratégicos. Então, nós não pensamos, por exemplo, no bigode chinês. Eu não vou preencher mais o bigode chinês, mas quem causa o bigode chinês é esta região da região malar, que está um pouco mais flácida. Então, nós aplicamos nessas regiões específicas, e aí em homens ou mulheres nós vamos fazer o padrão feminino ou masculino de acordo com o rosto de cada pessoa. Então, Clayton, não tenha medo, o MD Codes é uma técnica revolucionária de reestruturação do ácido hialurônico, e no homem nós vamos exacerbar o rosto mais quadrado, nós vamos delimitar mais a mandíbula, esse rosto que é a nossa estrutura. Na mulher, obviamente, nós vamos realçar a maçã do rosto, que a torna mais feminina. Então, existem padrões de beleza que devem ser seguidos, e a sensibilidade de cada médico que vai tratar, respeitar a natureza desse rosto e rejuvenescê-lo de uma forma harmônica e sem exageros. Meu lema sempre foi less is more. Você rejuvenesça, deixe esse rosto mais descansado, mas não faça nada exagerado. Nada que cause muito impacto. Né? Agora, os homens hoje em dia estão se tratando muito, né? Muito. Existe uma procura cada vez maior para tratamento capilar. Então, antes de partir para a cirurgia, para o transplante, os tratamentos dermatológicos no consultório são muito úteis, associando medicamentos e as injeções a laser ou microagulhamento. E os homens também procuram, principalmente para a toxina, né? Para essa região de ter esse rosto mais austero, mais severo, você consegue aliviar, fazer um efeito lifting químico no rosto através da toxina. E o que eu vejo também uma procura bastante grande dos homens na depilação, principalmente nas costas ou na nuca. Os homens que têm muito pelo, né? E ficam constrangidos, né? É uma procura bastante grande também pela depilação robótica a laser. Que interessante. E aproveitando, o Fábio quer saber um pouquinho sobre o tratamento com toxina botulínica para hiperidrose. Ok, a hiperidrose é o excesso de transpiração, que normalmente acontece em 2% da população, é um número enorme, e constrange. Eu tenho adolescentes que não vão dançar porque molha aquela pizza que eles chamam. E a melhor opção hoje em dia é a toxina botulínica. Ela, diferentemente do tratamento das rugas no rosto, ela tem uma duração de resultado maior, em média de 8 a 10 meses. A aplicação da toxina para a hiperidrose, ela é feita com anestesia, uma pomadinha anestésica, é absolutamente suportável, 10, 15 minutos, e o resultado começa a aparecer 48, 72 horas. E você deixa de transpirar nessa região que foi aplicada. Que maravilha, né? É muito interessante, muito interessante. E pessoas voltam a ter uma vida normal, porque eu conheço vários pacientes que se constrangiam estar socialmente ou situações de maior estresse molhando totalmente a sua roupa. É chato, é desagradável. É uma boa evolução. Doutor, tem muitas perguntas sobre flacidez no pescoço. O que fazer? Esse é o problema seríssimo. Essa na faixa etária tá, viu? Um problema. Cuidado com o ângulo, vamos ser nunca no perfil. Aliás, a gente tem uma pergunta, a Aida perguntou sobre essas rugas no pescoço, tem uma nova terminologia chamada tech neck, o que significa? Isso é incrível, isso é uma coisa bastante nova. Os americanos põem nome para tudo, então são linhas que aparecem no pescoço, aqueles cordões, por nós usarmos muito tecnologia. Então o fato de você estar olhando muito iPad, muito telefone, vai ficando marcando e deixando esse platisma, que é o nosso músculo, mais flácido e marcando a pele. Outra questão é a pele do pescoço, ela tem menos glândulas sebáceas, então ela é mais ressecada, ela é menos hidratada. Você precisa repor a hidratação do pescoço. A toxina botulínica pode ser usada muito no pescoço. Eu adoro o uso da toxina no pescoço. Nós chamamos de lifting da Nefertiti.
que ela tinha um pescoço muito definido. E quando nós aplicamos aqui nesse músculo que vai da mandíbula até a saboneteira, nós conseguimos melhorar o nosso contorno com a toxina. Associamos também muito o laser Nd:YAG para a flacidez. O que esse laser faz? Ele vai fazer o aquecimento da nossa pele, que chega até 41 graus. Isso vai estimular o colágeno e você vai ter o efeito lifting. Nós chamamos de neck sculpting. Ai, que interessante. Então nós falamos da toxina, falamos do laser e nós também fazemos algumas aplicações do ácido polilático numa diluição bastante grande que também vai estimular a produção de colágeno. Além disso, a hidroxiapatita de cálcio também pode ser usada para estímulo de colágeno. Então você vê, existe um arsenal tem muitas de opções, tratamento. né? Uma outra tecnologia muito usada para pescoço é o ultrassom microfocado, o famoso Ultera, que uma sessão anual é capaz de trabalhar a musculatura. Essa é uma grande novidade, porque todos os lasers nós tratamos as camadas mais superficiais até o colágeno, mas nenhum vai até a musculatura. Esse ultrassom microfocado é capaz de contrair o músculo e fazer um susto nesse músculo. Com isso você consegue o efeito de lifting. É a única tecnologia nos Estados Unidos aprovada para usar a palavra lifting em algum tratamento biológico, porque lifting cirúrgico, mas ultrassom microfocado a gente pode falar em lifting biológico. Doutora, uma última pergunta. Pessoal, tem muitas perguntas aqui, a gente sabe que algumas vão ficar em aberto. Mas como a maioria de vocês sabem, Dr. Otávio é colunista do blog da Adriana, né? E eu acho que a gente pode transformar isso em pauta, né, Dr. Otávio? Com certeza, vai ser um prazer. A gente pode sempre estar respondendo essas perguntas. Podemos marcar uma vez por mês, se vocês quiserem, aqui um bate-papo informal. Vai ser um prazer. E lembrando que o Dr. Otávio também tem o perfil social, os canais sociais dele, né? Com excelentes dicas de saúde. Ele dá dicas muito legais no Instagram dele, Facebook, né? É interessante. Hoje em dia eu acho que essas redes sociais fazem com que as pessoas saibam das novidades, procurem os seus tratamentos, né, e se interagem. Eu acho que uma grande vantagem das redes sociais é o que foi há 30 anos. Eu tinha uma coluna na revista Cláudia, você lembra disso? Isso, eu recebia 3.000 cartas por mês, mas hoje em dia, em 5 minutos, você responde uma rede social. Você fica por dentro de tudo rápido. É muito né? rápido. E é legal essa interação, falar da viagem, onde foi, a dica que você foi, dos tratamentos, É uma maneira de promover saúde, né? Bom, para fechar, a Lília, ela quer saber um pouquinho sobre as olheiras e bolsa. E aí eu aproveito a pergunta dela, porque muito tem se falado em tatuagem para cobrir olheira. Queria saber a sua opinião sobre isso. Tatuagem para cobrir olheira. Na verdade, eu não concordo com essa técnica. Veja bem, olheira, você tem 3 problemas na olheira. Você tem a pigmentação, por isso que ela é escura, tem os vasos, tem um componente vascular, e você tem a perda de volume. Então você tem que atacar as olheiras com lasers, com peelings, com ácidos e com ácido hialurônico para repor aquele volume, aquele degrau. Eu não acredito e não creio que a tatuagem possa ser útil numa olheira. Você primeiro, se você vai tatuar aquela região, se você se bronzeia, vão ficar 2 tons. Eu acho, na verdade... Nunca tinha ouvido falar disso. Não acredito, eu acho uma bobagem. Eu acho que o tratamento de olheiras é um tratamento dermatológico, nós temos um arsenal terapêutico muito eficaz para olheiras, e cuidados no dia a dia, né? Dormir direito, se alimentar, tomar líquidos. E a genética. A gente, em medicina, tem que olhar a nossa genética, a nossa hereditariedade e se adaptar aos tratamentos dermatológicos. Tem solução sim, tem tratamento, é procurar realmente o seu dermatologista. Diana, tinha uma seguidora minha que ela mora em Londres, que ela falou que não ia poder participar por causa do fuso horário, e ela deixou a pergunta, ela falou, vê se você consegue responder. Você sabe onde é que está a pergunta dela, que ela queria tanto que eu... Sim, tenho 52 anos e tenho minhas unhas muito fracas. Será que é devido ao clima ou é falta de alguma vitamina? Pratico musculação e yoga, sou bem ativa, tento ter uma alimentação saudável, possível, mas as unhas são fracas. Unhas fracas é um bom tema, assim, com os cabelos frágeis. Muitas vezes essa unha ela está desidratada. O fato de nós lavarmos as mãos desidrata também as cutículas e o próprio leito da unha. Então eles precisam ser hidratados, primeira coisa. Verificar se não há alterações de tireoide, e na menopausa existem alterações sim das unhas,
mas que podem ser tratadas. Nós usamos... A menopausa existe alteração de tudo, Otávio. Altera tudo. A medicina evoluiu em todos os sentidos, então nós conseguimos fazer inclusive umas bases de ácido retinóico. O ácido retinóico é prescrito só com receita, que fortalece muito. E aquilo que nós falamos para o cabelo, a biotina. Então, medicamentos à base de biotina, cistina, cisteína vão ajudar. Hidrate a cutícula e as cutículas, hidrate a unha. E outra coisa, não usar acetona. Sempre removedor, porque desidrata. Removedor oleoso, que existem vários no mercado. É isso aí. Doutor Otávio, muito obrigada. Adriana, o vídeo vai ficar publicado, né, nos seus perfis. Vamos publicar, sim. E pessoal, deixem as suas dúvidas, sugestões, né, de novos temas. Nós temos outros colunistas também ao longo do mês, né, Adriana? Vamos ter mais lives e a gente conta com a participação de todos. Quem quiser também fazer outras perguntas depois também, para o doutor Otávio, vamos dar continuidade. Clínica Otávio Macedo. É Clínica Otávio Macedo. Quem quiser lá, @Clínica Otávio Macedo, entra lá e também pode tirar as dúvidas. Interagir, vamos todos interagindo. Isso. Com certeza. Então tá, foi muito bom participar, adorei, Otávio, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. E, gente, vamos lá, então vamos continuar os próximos lives, quem sabe com o doutor Otávio de novo, né? Ok, e com outros colunistas. E muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Tchau, tchau, pessoal.